Não, rapaz. Tu sai formado, eu sou burro, hein? Vai cair de novo. Vai rasgar de novo, professor. Olha aí, tá fumado o professor. Aí eu fumo, aí eu fumo. Cadê a pedra? Vai rasgar de novo. Vai rasgar de novo. Cadê a pedra, professor? Olha aí, rapaz. Olha aí. O professor foi formado pelo seu jeito, não de eu, não foi não, professor. Não foi na MB, não. Tá botando. Sai daí, João Marcos. Ô, Jorão. Macuba fraca. Vai pro cara falar que é tudo que é. Tá secando, hein? Não, sabe o que é? Porque a caixinha ficou. Tem que fazer a caixinha pequenininha. E o cachorro, professor? Tá, desce aí. Você tá derretendo. Queimou, professor. Aqui, professor, tá pegando fogo no carro.